agradeço aí a Cif pelo convite. Estamos aí juntos outra vez nesse debate importante sobre a questão da gestão pública, né? Eu imaginei, quer dizer, usar aí essa primeira etapa da nossa discussão para apresentar aí alguns elementos, tanto da conformação aí do seminário como um todo, mas talvez mais precisamente sobre esse subtema aí que foi proposto aqui na discussão dessa etapa do seminário, tentando talvez resgatar alguns conceitos, né, que de certa forma estão ligados aí ao seminário como um todo e a esse painel específico, né? Quer dizer, esse movimento aí da administração por objetivos, né, que é um movimento bastante antigo aí na literatura especializada em gestão, né, de certa forma tem a sua origem mais destacada aí no trabalho do Peter Drucker, né, dos anos 50, né, quando ele cunhou pela primeira vez essa denominação da administração por objetivos, né, e eu gosto muito dessa expressão, que é mais recente, não é desse trabalho, mas que ela ainda é bastante contemporânea, porque de certa forma ela convida a uma reflexão sobre o conceito de desempenho, tanto uma perspectiva empresarial quanto uma perspectiva governamental. E aí ele coloca o conceito de gestão, quer dizer, gerir é tomar providência para que ocorram os resultados que a gente quer que aconteça, né? Quer dizer, isso de certa forma coloca dois elementos absolutamente fundamentais se eu quero de fato ter administração por objetivo, se eu quero ter desempenho, eu preciso ter resultado. Quer dizer, então, as providências que eu preciso tomar providência, eu preciso ter duas coisas, e essas duas coisas precisam, né, um pouco em linha com o que o Nelson mencionou antes, então estar alinhadas, né? Muitas vezes, né, eu tenho, em análises assim, diagnósticas apressadas, você chega numa organização e ela até tem clareza sobre quais são os resultados, ela tem um plano estratégico, tem missão, tem visão, tem objetivos, tem o balance scorecard, tem mapa, não sei o quê, mas ela não sabe fazer aquilo que ela quer. Quer dizer, ela tem clareza sobre os resultados, mas não tem clareza sobre as providências a tomar para alcançar os resultados, né? Às vezes você tem uma situação contrária a essa, né? Quer dizer, há situações em que você chega numa organização com áreas assim, super empreendedores, abre uma porta, eu estou fazendo 10 projetos, ou estou fazendo 15, estou fazendo 20, pergunta que não quer calar, para que resultado? Não sei. Então ela toma providência, mas não sabe para que resultado, né? Então talvez esse seja o primeiro elemento fundamental, que é antigo, né, de uma boa gestão para resultados, de uma boa administração de objetivos. Eu preciso saber o que eu quero, a vontade política, né, que o Nelson mencionava, e preciso ter uma boa execução técnica, né, para alcançar aquilo. Essas coisas precisam uma falar com a outra. Às vezes até tenho as duas, mas não vão falar com a outra, né? Uma aponta o norte para cá, outra aponta o norte para o outro lado, né? A primeira tradução dessa rapidíssima abordagem do conceito de administração por objetivos lá de trás, na administração pública, né, ela é dos anos 60, né? E a primeira tradução que se fez, ela recebeu a denominação de administração para o desenvolvimento, né? Ela de certa forma tem muito a ver com a corrente desenvolvimentista de corte cepalino, né? Quer dizer, era o momento da teoria do desenvolvimento desenvolvida pela CEPAL, né? Os economistas, né, propondo aí os modelos de desenvolvimento, distribuição e importação, e a turma da gestão, o que eu preciso fazer para que os estados, né, notadamente na região latino-americana, pudessem fortalecer a sua capacidade institucional para realizar o desenvolvimento. Essa era um pouco a máxima, né, dos anos 60, que permanece atual. Talvez as respostas são outras, o contexto é outro, mas essa foi a questão central. Isso, inclusive, configurou-se uma escola na administração pública, né? Escola com E maiúsculo, e depois instituições de fortalecimento dessa capacidade do Estado. Uma delas foi uma experiência que pouca gente conhece, ela perdeu-se na memória, né? Eu tive o privilégio de trabalhar nessa escola no final dos anos 70, né? A Escola Interamericana de Administração Pública, que foi uma instituição criada pelo BID, na Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, com o propósito, justamente, é uma escola de governo latino-americana. E o carro-chefe, o curso carro-chefe dela era o CAD, Curso de Administração para o Desenvolvimento, né? Isso durou 9 anos, quase 10 anos, né? O Brasil recebia especialistas da América Latina, quer dizer, profissionais, gestores públicos da América Latina, que, misturados com especialistas em administração pública, fomentavam essa questão da administração para o desenvolvimento, né?
Nessa época, houve um trabalho que foi clássico também, do professor Paulo Mota, nos anos 70, um artigo que ele escreveu na revista da RAP, Administração para o Desenvolvimento, que ele colocava questões daquela época que são, de novo, super atuais, com respostas diferentes, né? O que eu preciso fortalecer na administração pública para que o Estado possa alcançar resultados de desenvolvimento? A administração pública era isso, era administração para o desenvolvimento, providências para resultados, né? Conceito lá de Drucker, literalmente adaptado à realidade da administração pública, né? Isso é lá atrás, né? Muito antes do ideário da nova gestão pública, que muita gente acha que essa história de gestão para resultado da administração pública vem daí. Não, isso é lá de trás. Lá atrás já tinha isso. E essa conceituação aí da administração para o desenvolvimento, que é o primeiro tema que eu queria trazer para a gente refletir sobre ele, né? Depois isso ganhou uma nova tradução, né? Aí sim, com o advento da nova gestão pública, né? Que era um movimento de reforma da administração pública, talvez o segundo grande movimento. O primeiro movimento é o movimento mais ligado a outro tema desse nosso encontro, da profissionalização, que é um movimento lá no final dos anos 1800, no mundo ocidental moderno, no Brasil, 1930, da reforma burocrática. Se instaurar na administração pública uma burocracia com B maiúsculo, né? Que de corte weberiano, com o propósito claro de estabelecer um sistema racional legal que pudesse enfrentar a lógica do patrimonialismo vigente. E toda a ênfase do modelo das reformas, dos modelos de gestão, está muito mais no sentido de buscar a profissionalização da gestão. A qualquer custo, inclusive a custo do resultado. Quer dizer, então ela acabou virando um fim em si mesmo. Muitas vezes o exagero, né? É muito curioso, há um fenômeno muito brasileiro, que ganhou repercussão internacional, todos certamente se lembram disso, que era o fenômeno da desburocratização, né, do ilustre ex-ministro Hélio Beltrão, né? E eu me lembro que à época, no meio acadêmico, a gente começava os primeiros programas de mestrado de administração pública na Fundação Getúlio Vargas, né? E a pergunta que se fazia aos futuros mestrandos era o seguinte: o objetivo, era uma pegadinha, o objetivo do programa de burocratização é acabar com a burocracia? E a moçada assim, claro que não. Eu quero acabar com o excesso da burocracia, com a disfuncionalidade burocrática. Mas isso acabou gerando um fim, virando um fim em si mesmo, né? Quer dizer, era muita preocupação com o patrimonialismo, com você, de certa forma, profissionalizar a gestão, não ligando muito para os fins. Então, o outro movimento que vem em seguida, que é o movimento gerencial, final dos anos 70, tem várias hipóteses aí de surgimento disso. Uma delas é que começa com a senhora Thatcher no Reino Unido, né? Depois isso entra no mundo anglo-saxão com muito vigor, Nova Zelândia, Austrália. Os organismos internacionais gostam de dizer que são as grandes aplicações aí desse modelo, mas isso entra depois no mundo da esquerda, da direita, azul, vermelho e tal, com muito vigor na Europa, né? E chega à América Latina por volta dos anos 90, primeiro no Chile. Há uma referência de que a Bolívia foi a primeira experiência de gerencialismo da administração pública, mas aqui realmente ganhou mais transcendência, mais repercussão, foi a do Chile, né? E no Brasil isso entre 95, né? E aí o grande símbolo dessa história do movimento gerencialista, né? Muitas vezes, simplificadamente, não é inverdade, mas é uma limitação da verdade, dizer que isso é simplesmente trazer métodos da administração privada para a administração pública. Primeiro, se isso é verdade, isso não é verdade que se inaugura nessa época, isso já vinha lá atrás, né? O exemplo da administração do desenvolvimento, o exemplo lá dos PPBS, do orçamento programa lá do McNamara nos Estados Unidos, há muito antes disso, né? A França, né? O principal instrumento da gestão para resultados são os contratos de gestão. O contrato de gestão não é da nova gestão pública. Isso veio da França do final dos anos 60, né? Que é uma administração, talvez a que mais tenha avançado na concepção burocrática, no bom sentido, né? Formou quadros assim, de mais alto nível, deu mais institucionalidade ao modelo burocrático da profissionalização da gestão. Eles chegaram a determinado momento à constatação de que era impossível, muito difícil alcançar resultados seguindo o estrito senso a normativa ali vigente, né? Então há o famoso relatório do final de 69 do NORRA, que era o alto administrador público, né? Oriundo da Escola de Administração Pública, da ENARCA, né? Em que ele propunha, nesse relatório dele, uma flexibilização da gestão, né? Notadamente naquele braço mais operacional do Estado, lá eram os estabelecimentos públicos, parecido com a nossa administração direta, as empresas públicas, né? Em troca de resultado. Então era assim, a empresa lá de trem
né, se ela se comprometer com determinados resultados, A, B, C, D, E e F, ela passa a ter uma certa flexibilidade para alcançar. Isso era o contrato de gestão. O conceito original era uma coisa simples assim. Né? Se ela der conta disso, ela tem isso. Se não der, ela perde isso. Né? Mas isso é anterior. Né? O movimento da nova gestão pública dá uma nova roupagem a isso, e aí, notadamente no caso do Reino Unido, eles começam a trabalhar a perspectiva das agências, né, quer dizer, de novo, o braço mais operacional do Estado, para que de fato pudesse ter essa autonomia vinculado aí a resultados. Né? E aí o tema, talvez, que aparece lá no título do nosso seminário, né, que é a questão do governo matricial, né, que de certa forma é um trabalho que já está quase completando uma década, ele é de 2004, foi desenvolvido por mim e pelo professor Humberto Martins, né, a partir de uma visão, quer dizer, claro que ele está influenciado aí pela formação, experiência acadêmica dos dois, mas de muita experiência, né, de quebrar a cara na administração pública, né, a partir primeiro de um resgate do conceito da administração. O governo matricial, de certa forma, seria uma nova administração para o desenvolvimento. Por que nova? Porque ela mantém as premissas, as perguntas, as bases da administração para o desenvolvimento, mas a partir de um novo contexto. Qual era o contexto da velha administração para o desenvolvimento? Era um contexto, em primeiro lugar, de um Estado que protagonizava isoladamente a cena do desenvolvimento. Era dado ao Estado o papel de quase que isoladamente fazer as infraestruturas sociais, econômicas, etc., para que o setor privado incipiente se apropriasse disso e fizesse resultado. Né? Hoje nós estamos vivendo um contexto diferente, né? por consequência de uma série de mudanças na natureza política, fortalecimento da democracia, né? Uma nova ordem econômica, né? Não tem mais o Estado protagonista isolado, é um Estado que compartilha a cena do desenvolvimento com outros atores. O setor privado, o terceiro setor, a academia, outros estados. Né? Então o contexto é diferente. A pergunta é a mesma. Eu preciso fortalecer a administração pública para que o Estado gere resultados de desenvolvimento. Mas nós estamos falando de um outro Estado. Gostemos ou não, mas é um outro Estado, é diferente dos anos 60. Né? 2, o conceito de desenvolvimento, objeto da administração do desenvolvimento, muda. O velho conceito de desenvolvimento dos anos 60 era aquele que dicotomizava o econômico e o social. A famosa teoria do bolo. Primeiro o econômico, depois o social. Né? O novo conceito de desenvolvimento não mais dicotomiza isso, pelo menos do ponto de vista conceitual. Né? Integra. Né? E aí o grande indicador utilizado nas cartilhas de desenvolvimentistas do mundo contemporâneo é o tal do IDH, que conceitualmente é um indicador que integra as duas dimensões. E o conceito incorpora um tema ausente na discussão do desenvolvimento dos anos 60, que é o da sustentabilidade. Né? Então nós estamos falando do Estado com um papel diferente e estamos falando de um conceito de desenvolvimento diferente. Né? Muito bem. Isto posto, né, o modelo foi concebido levando em consideração essa nova característica, né, e levando em consideração uma certa problemática que foi identificada nessa experiência de tentativas de implementação de reforma da administração pública, né? Notadamente no campo da dificuldade de integração pela excessiva fragmentação da ação governamental, né? É como se as administrações públicas fossem naus sem rumo, né? Às vezes bem intencionadas, mas uma tirando a outra. Eu vou dizer meio em mineirês, né? O Estado não sabe, eu não sei onde eu estou, não sei para onde eu vou, e fica um tirando o outro. Né? Então falta essa perspectiva um pouco integradora. A Secretaria A vai para um lado, a B vai para o outro. O Ministério A vai para um lado, vai para o outro. Então, essa concepção procurou, de certa forma, trabalhar essa dimensão integradora na perspectiva institucional, mas fundamentalmente, esse quadro talvez seja difícil de ler, mas é muito importante do ponto de vista das políticas de gestão pública. Esse foi um quadro que custou muito a ser encaixado aí como um elemento conceitual para ajudar exatamente no enfrentamento dessa questão, é que da mesma forma que as ações governamentais eram fragmentadas, as políticas de gestão pública nos diversos âmbitos do Estado também se davam de forma fragmentada. O quadro coloca de forma muito breve, né, assim, os instrumentos de gestão pública a partir de duas perspectivas. Né, quer dizer, uma perspectiva da sua aplicação. Esses instrumentos podem ser aplicados no governo como um todo, podem ser aplicados em instituições e ele pode ser aplicado nas pessoas. Né? Então eu posso ter instrumentos que são
da União, de um Estado, de um município, possa ter instrumentos de gestão de organizações da União, do Estado, do município, Ministério tal, Secretaria tal lá, e instrumentos de gestão aplicados a pessoas, equipes de pessoas, né? E eles podem também ser agrupados do ponto de vista da agregação de valor. São instrumentos orientados para resultados, para que a organização como um todo, as instituições, as pessoas alcancem resultados, na perspectiva dos processos, melhoria dos processos internos das organizações, do Estado como um todo, das organizações das pessoas, e do ponto de vista da gestão dos recursos. E muito brevemente exemplos aí dessa combinação aí dentro. O que é instrumento de resultado na perspectiva macro-governamental? Planos de desenvolvimento, PPAs, né? As grandes políticas macro-governamentais, né? O que é isso, resultado num órgão? Né? É o planejamento estratégico que o Ministério faz, que o órgão faz, né? A contratualização, os acordos de resultado, que eu extraio desse planejamento, né? Compromissos e faço o tal contrato de gestão. E o que é resultado, instrumento de resultado na perspectiva das pessoas? Avaliação de desempenho dos funcionários, etc. O que é processo na perspectiva macro-governamental? São os grandes sistemas de tecnologia da informação, o Nelson mencionou, né? De compras, de pessoal, CIAFs, enfim, os grandes sistemas, né? E também a temática aqui do controle da corrupção, controle externo, controle interno, etc, etc. O que é processo no meio aqui, na organização? Né? É gestão da qualidade, melhoria do processo do órgão específico, pessoas, isso aqui. O que é recurso? É óbvio, né? O que é gestão de recursos na perspectiva macro? Ajuste. Programas de repressão fiscal, melhoria da qualidade do gasto público, né? Grandes sistemas de modelos de gestão orçamentária financeira. O que é isso na perspectiva de uma organização? Quando um ministério, vou fazer um programa de melhoria da eficiência, eu vou comprar melhor, eu vou viajar melhor, sei lá, né? E nas pessoas aqui, produtividade, etc. Muito bem. Esse quadro, que mereceria uma discussão, uma apresentação mais detalhada, mas grosseiramente apresentado, ele nos permite visualizar duas notícias, uma boa e uma má. Qual é que é a boa notícia? Se a gente aplicasse isso, como está aqui colocado, e a gente tem feito algumas tentativas de usar isso como modelo de referência para exatamente identificar situações, né, estágios das administrações públicas do Brasil, né? A boa notícia é que, se isso fosse aplicado há 10, 15 anos atrás, esse ia ser um quadro de vazios. Tem ninguém fazendo planos de governo, PPA, tem ninguém fazendo informatização dos processos, tem nenhum órgão de governo fazendo planejamento, avaliação de funcionários. A boa notícia é o quê? Isso aí é um quadro que está cheio hoje. Tem muitas experiências, muito boas experiências acontecendo no Brasil, nesses 9 campos. Muita gente fazendo coisas nessa área. A maior parte, a Constituição obriga o PPA, mas o PPA começa a ser usado como ferramenta de gestão, como ferramenta de planejamento governamental há muito tempo, né? Tem muito ministério, muita secretaria fazendo planejamento estratégico, fazendo avaliação de desempenho, informatizando seus processos. Tem muito ajuste fiscal, às vezes até demais, né? Enfim, essa é a boa notícia. Qual é a má notícia? Que essas coisas vêm acontecendo de forma fragmentária. Então a questão é assim, sem dizer aonde, eu me lembro de um determinado estado do Brasil que avançou muito nessa experiência, e chegou um determinado momento eu fui lá examinar, usando essa abordagem, o sistema de avaliação de desempenho. Peguei a secretaria, a avaliação de desempenho dos funcionários daquela secretaria, 99%. O que quer dizer isso? IPI-URRA. A secretaria cujos funcionários têm uma avaliação média de 99% é IPI-URRA. Aí eu peguei outro instrumento, fui para a linha de cargo, né? Peguei o planejamento estratégico dela e o que foi contratualizado com o Estado, 70%. Então eu estou dizendo que as pessoas que trabalham naquela instituição têm um desempenho de 99%, a instituição tem de 70%. E aí fui lá no plano de governo, pensei no plano de governo aqueles compromissos que aquela instituição tinha, né, para a realização do plano de governo, 40%. Quer dizer, isso tem várias explicações, mas uma delas é que cada caixinha dessa é uma comunidade autônoma, né? Isso aqui nos governos é a turma do planejamento, a Secretaria de Planejamento, o Ministério de Planejamento. Aqui é a turma da modernização, aqui é a turma da RH, aqui é a turma da informática, aqui é a turma do controle interno e externo, e aqui é a turma da gestão fiscal. E cada um só faz isso pensando nisso. A grande questão que se coloca é aqui: por que eu quero avaliar o desempenho das pessoas? Porque eu quero alinhar perfil de competência existente com competência desejada. Mas para quê? Não é para aqui, é para cá, é fora da caixa. É para que aquela instituição em que as pessoas trabalham
alcancem resultados. Mas por que eu faço o plano estratégico do Ministério e tal? Para quê? É para apresentar no Congresso, para botar na parede lá a missão? Dizer, não, para que aquele órgão contribua para que o governo como um todo alcance resultados. Por que eu faço repressão fiscal, ajuste fiscal? É para atender as metas do FMI, da legislação, que é muito importante o conceito. Há um legado muito positivo dessa geração de reforma, que é a cultura da responsabilidade, mas não é um fim em si mesmo. Eu faço isso aqui porque, na verdade, eu quero recuperar a capacidade de investimento do Estado para que ele possa, no final das... Tudo deveria se direcionar, na verdade, a esse andar aqui de cima. Né? Então, a partir desse histórico, desse brevíssimo histórico, né? E de alguns problemas, esse problema da fragmentação. As ações são fragmentadas e o modelo de gestão é fragmentado, é bom, ele avançou muito, mas ele avançou numa perspectiva fragmentária, né? O foco foi muito mais na formulação do que na implementação, que é outro problema. E o terceiro problema central, a ênfase, quando tinha, era muito mais aqui do que aqui, era muito mais no andar de baixo, né? As reformas de primeira geração eram reformas que tinham uma orientação meramente fiscalista. E aqui o curioso era o seguinte, que se reproduzia a lógica do teoria do bolo aqui na discussão do Estado. Você tinha a turma do primeiro andar, os desenvolvimentistas, né? E a turma aqui de baixo da estabilidade a ferro e fogo. Né? E aí o argumento era parecido com a teoria do bolo. Primeiro eu vou crescer para depois distribuir. Primeiro eu vou fazer o ajuste para depois fazer o desenvolvimento. É uma bobagem. Que acabava colocando, a meu juízo, uma discussão equivocada, que era do ou, não é o, é e. Né? O objetivo do Estado não é ser estável. Essa é uma condição absolutamente fundamental, mas não é um fim em si mesmo. O fim é o desenvolvimento. Então não é um ou outro, é um ou o outro. Por outro lado, o desenvolvimento sem estabilidade não se sustenta. Né? Mas esse equívoco no debate, né, do ponto de vista das experiências de reforma, acabou fazendo com que a boa notícia, muita experiência, a má notícia não integrada, quando começou-se a buscar a integração, ela foi muito mais aqui para baixo do que para cima. Eu vou usar esses instrumentos não a serviço do desenvolvimento, mas apenas ao serviço da estabilidade. Enquanto nessa perspectiva talvez mais contemporânea, que foi a grande orientação para a construção do modelo, né, que é basicamente o que eu entro aqui agora para que a gente possa, não sei se eu já falei mais do que devia, né, nós estamos falando, na verdade, que o grande desafio posto é o de construir, e aqui o modelo, também aparece isso lá na emenda da proposta aqui do Nassif para o seminário. Nós não estamos falando de governança. E por que governança? E governança é mais do que gestão. De novo, por conta da premissa. Né? Na velha premissa em que o Estado protagonizava isoladamente a cena do desenvolvimento, bastava desenvolver o Estado para alcançar o desenvolvimento. Se nós estamos falando hoje de um Estado incrustado na sociedade, que junto dela ele constrói uma agenda e implementa essa agenda, não basta desenvolver só o Estado, eu estou falando de uma gestão em rede. Grosseiramente, esse é o conceito da governança. Eu preciso, na verdade, desenvolver essa capacidade em rede, Estado e sociedade, para melhor construir, desenvolver capital social, para construir bem uma agenda. Né? Não se concebe mais, né, governo que governa a sociedade sem a sociedade. Talvez o grande desafio seja evoluir de um governo que governa a sociedade para um governo que governa com a sociedade. Né? Então, esse talvez seja um elemento que configura a premissa essencial de governança. Por isso é mais do que gestão, governança. É para resultado, mas não é resultado qualquer. É resultado que cria valor público. Para quê? Né? De forma sustentável. Né? Através de quê? Dessas duas coisas que mencionou. O conceito de Drucker está aqui, ó, das providências, dos esforços para alcançar resultados. Então nós estamos falando disso aqui. Isso aqui se consubstancia fundamentalmente nesses dois elementos e é realizado por iniciativas dentro do próprio Estado, dentro da própria instituição, mas fora também. Coisas que estão externalizadas e que eu preciso alinhar esses elementos. Né? Então, a partir disso, o modelo que foi concebido, ele tem esses três passos, assim, esses três grandes movimentos. Né? O primeiro é o de construir uma agenda estratégica do governo. Recuperar, né, essa perspectiva estratégica de mais longo prazo, ter planos
que transcendam espaços de governo, né? Quer dizer, ser coisas mais de Estado, de sociedade, né? Para que ele tenha legitimidade, né? Recuperar um pouco a perspectiva de mais longo prazo, né? Depois, feito isso, né? E aí tem diversas abordagens metodológicas, hoje tem se usado muito aí a figura dos mapas estratégicos, está aí em boa parte das administrações públicas no Brasil, né? Mas não basta, essa é uma condição necessária, mas não é suficiente. Além de, e aí entra o tema que o Nelson colocou com muita propriedade, quer dizer, eu tenho que ter uma agenda, né? Um plano, que é mais do que um PPA. O PPA é um orçamentão de 4 anos, eu preciso ter um plano de mais longo prazo, 20 anos, estabelecendo os grandes resultados que esse país quer ter, que esse Estado quer ter, que essa instituição quer ter. Tudo bem. Mas além disso, eu preciso, alinhar as estruturas implementadoras. Porque é dentro da estrutura de governo, dos ministérios, das secretarias, das autarquias, das fundações, que eu tenho, em primeiro lugar, dinheiro, orçamento. O orçamento não está naquele. O plano é um papel. O dinheiro está na secretaria. Eu tenho gente, eu tenho os processos, eu tenho estrutura e, fundamentalmente, tenho poder. Se eu não alinhar essa estrutura implementadora, né, com essa agenda de governo, o que vai acontecer são aquelas ações fragmentadas, cada um vai fazer o seu. Às vezes bem feito, mas um não fala com o outro, né? E um instrumento que tem sido utilizado em muitas das experiências de tentativa de alinhamento são os contratos de gestão. O contrato de gestão é uma ferramenta, quer dizer, eu faço aqui uma matriz, por isso que o modelo é matricial. Ele não é matricial no sentido que matricializa a estrutura, não é isso. Ele está matricializando planejamento e gestão, né? Então eu tenho um plano aqui em cima, e esse plano precisa ser desdobrado de forma inteligível para cada unidade do governo, onde fique claro para cada uma o que eu tenho que fazer para que esses resultados aqui de cima aconteçam, né? E a ferramenta usada para fazer esse desdobramento para efeitos de alinhamento é o contrato de gestão. E 3, eu preciso de uma instância de monitoramento e avaliação matricial, que faça a evolução permanente dessa agenda, para onde ela está indo, e uma análise também do desempenho das organizações, se elas estão de fato ou não contribuindo para o alcance desse resultado. E concluo, voltando ao conceito de governança, e aí usando esse modelo, né, discutindo um pouco sobre a fórmula, né? O modelo tradicional, né, velho, faz isso em gabinete, né? Aí é só a gestão interna que prevalece. Numa perspectiva contemporânea, que é muito nascente, ela ainda tem pouca formulação, né? Isso tem sido muito debatido, tanto no meio acadêmico quanto do ponto de vista de experiências concretas, né? Significa dizer o seguinte, que o processo de construção da agenda é um processo de co-construção, é com a sociedade, né? Para quê? Para aumentar o grau de legitimidade, para que aquilo não seja um projeto do governo A, que não é um projeto do Estado, é um projeto da sociedade. Eu preciso, portanto, mudar os meios para fazer isso. E esse meio, parte disso é a governança, né? 2, na hora de implementar, parte eu faço, parte outros fazem. Então é um processo de coprodução, né? E terceiro elemento, para fechar o ciclo da governança, o controle não pode ser o controle viciado na perspectiva de quem faz. Ele é um controle por parte da sociedade, é um controle social, né? Então, com isso eu encerro aí essa reflexão e me coloco à disposição para que a gente possa, durante o debate, aprofundar um pouco o tema.